negócio é o seguinte, existe ET ou não existe? Existe sem a menor dúvida. E eles podem estar aqui entre nós, podem estar nessa audiência aí. Não, mentira. Eu não duvido. Eles são todos muito parecidos com a gente. Não, mas eles estão disfarçados de agente ou tipo... Eles são exatamente como nós, na maioria das vezes. Esses seres que nos visitam não são como o cinema mostra. Não tem tentáculos, cabeças enormes, gosmentos. São seres como você, como eu. Sei. Braços, pernas, olhos, são como nós. E como é que identificam o ET? De olho, tu olha? Porque, por exemplo, Paulo Vieira. Ele é um ser gosmento de braços e tal. Não, eu fico pensando que deve ser um pouco triste saber que um alien é mais bonito que você, né? Deve ser um... Mas, em geral, eles são um pouquinho mais feios. Mas tem algumas Mais espécies... que o Paulo? Meu Deus, Não, eles mais são... que ele. Não, mas de verdade, você bate o olho, você sabe quem é o ET? Não, é muito difícil isso. Bom, a gente tem que levar em consideração que nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações há muito tempo. E algumas delas, assim, são tão semelhantes a nós, porque também são humanas e vivem em outros planetas, que um dos seus integrantes aqui em Visita à Terra, sei lá, se entrasse no supermercado ou num programa desse, dificilmente você iria notar que ele não é daqui, exceto por ter uma saúde perfeita. Nem uma ruguinha, nem um cabelinho branco, nem uma graminha a mais. Meu Deus. Porque eles são, assim, a A humanidade... Glória Maria é um ET. Graminha a mais. Ela é toda maravilhosa. Pô, mas aí deixa eu entender assim, porque eu queria entender também, porque assim, por que o ET não aparece numa Nova York, numa Berlim, é sempre em Varginha? É sempre, entendeu? É num lugar que, assim, ele tem o planeta Terra todo, ele saiu de casa e falou, meu filho, vamos viajar pra onde? Varginha, vamos... Não, eles tiveram azar de cair em Varginha. Eles não estavam indo passear em Varginha, a nave se acidentou lá. Ele se refere a um caso que aconteceu em 96. Mas não é verdade o ET de Varginha. Sempre quebra no pior lugar, né? É sempre um lugar que não tem Mas peraí, o gasolina, ET de Varginha é verdade? É verdadeiro, não é um, foram dois. Dois ETs que foram capturados vivos após o acidente de uma nave, tudo isso visto por testemunhas. E sabe quem os capturou? O Exército Brasileiro. Que isso? Bolsonaro, menina, tá envolvido com isso. Até hoje isso é mantido sob segredo por parte do Exército. É um dos segredos mais bem guardados do meio militar Mais ou menos, brasileiro. tu tá sabendo como é que é? Porque nós pesquisamos. O Exército não conseguiu cercar todo o caso de uma maneira assim imediata. E o caso ocorreu numa época em que havia muita atividade na ufologia brasileira. Muitos ufólogos trabalhando. Só na investigação do caso, nos dias e semanas seguintes, foram 2, 3 dúzias de pesquisadores. Então o Exército tentou conter essa informação, mas não conseguiu, pelo menos no primeiro momento. Depois sim, depois tudo acabou sendo ocultado. Mas tem muitas perguntas. Primeiro assim, por que o Exército esconde? Por que sempre assim, o governo americano não quer contar que tem, o Exército brasileiro esconde? Por que não pode falar, gente, esse aqui é o ET, prazer ET? Olha, a questão é a seguinte, os militares, sejam do Brasil, sejam de outros países, eles também não sabem exatamente quem são esses seres, de onde vêm. E é constrangedor, por exemplo, uma autoridade, vamos dizer, o comandante da aeronáutica aí, o brigadeiro Junichi Saito. Se ele faz uma declaração no teu programa, por exemplo, que ele acredita em discos voadores, diz que eles existem. Ele sabe. Mas se ele fala isso aqui, a pergunta que você vai fazer é, então, brigadeiro, de onde eles vêm? O que eles estão fazendo aqui? E essa resposta o brigadeiro ou qualquer outro militar não tem para dar. Mas o brigadeiro, nem qualquer outra pessoa, sabe, por exemplo, o universo é infinito, como é que criou o universo? E mesmo assim a gente fala o Big Bang, não é? Sim, mas não eles, né? A gente fala, mas um brigadeiro ou um militar num posto de relevo na história do Brasil, eles têm toda a cautela em tratar desse assunto. Certo. Agora, apesar disso, a gente sabe que o Brasil, as Forças Armadas investigaram discos voadores oficialmente em pelo menos 4 circunstâncias. Desde 1954, a Força Aérea Brasileira investiga discos voadores. 54, mas como 69, é que você sabe? Tem documento 76. disso? Tem. E alguns dos documentos você pode encontrar na revista UFO, dessa edição que trata justamente de como os militares se relacionaram com o fenômeno dos discos voadores no Brasil. Os militares foram bons para ET ou é só partista que foi ruim? Os militares investigaram, porque quando começaram a acontecer ocorrências muito sérias, pessoas sendo levadas por naves, pessoas sendo atacadas por naves. Muita gente abduzida? Em todo o mundo são contabilizados cerca de 10 mil casos. Isso é casos conhecidos, que foram pesquisados pelos ufólogos. Mas tipo a Elba Ramalho, que fala, fui abduzida... O caso dela foi bem tratado, mas tem pesquisas que são mais profundas. Mas como é que prova que a pessoa ela tem
vídeo, foto? Ela tem sintomas, ela tem memórias que muitas vezes estão ocultas no seu cérebro que tem que ser tiradas. Mas daí a pessoa pode estar inventando e mentindo. Não, com essas técnicas que são empregadas, que inclusive são técnicas reconhecidas internacionalmente, usadas até mesmo para definir casos de crimes em tribunais, essas técnicas, elas são, não diria infalíveis, que toda coisa é infalível, mas elas são muito sérias. Mas ninguém nunca tem uma câmera na hora certa. Tem, uma foto boa, né? Não tem um assim, tirado com a iPhone. Não tem. Às vezes tem, sim. Mas temos que levar em consideração também o efeito surpresa. É claro, parece um ET na tua frente, você, peraí, vamos tirar uma selfie, você não faz isso. É complicado. Eu saio correndo.